o açúcar, né? O açúcar. Aí, ó, item encontrado na posição 3, ó, nome açúcar, código 800, tá? Beleza. Depois que eu pesquiso o nome, ó, aí eu mando retirar 6 itens da fila. Importante lembrar que fila, qual é a regra da fila? O primeiro que entra é o primeiro que sai. Né? O primeiro que chegou na fila é o primeiro que vai sair. É uma fila. Imagina a fila do banco, né? Eu vou até pegar aqui, ó, vou mandar imprimir, depois aqui do primeiro, e depois aqui de eu retirar o segundo, ó, né? Ó, retiro o primeiro, mando imprimir e retiro o segundo, só para a gente ver, ó, de onde ele está tirando. Pediu para me digitar aqui o nome, né? Vou pegar aqui o arroz. Aí ele encontrou o produto, ó, né? Cadê? Código do macarrão. Cadê? Tá aqui, ó. Item encontrado, código 1, arroz, quantidade 100, beleza. Aí tirou o item da fila. Aí ele mostra a fila, ó. Já começa do 2, ó. Pode falar. Não, não. Não, é porque assim, ó, se você olhar aqui o nosso fluxo no meio, né? Olha o que eu faço, ó. Eu peço para pesquisar, né? Tá aqui, ó, mando pesquisar, mas aí depois eu mando retirar. Então, não necessariamente ele vai retirar o item que eu pesquisei. Ele retira o primeiro. Tá? Neste caso aqui, eu mandei pesquisar o primeiro item, né? Eu mandei pesquisar o arroz é o primeiro item. Aí ele retirou o arroz, ó. Vê que não aparece mais o arroz, ó. Antes eu tinha aqui, ó, arroz, ó, o sal é o segundo. Aí quando eu retiro, ó, né, mando pesquisar, aí eu retiro, saiu o arroz, mas foi coincidência, entendeu? Eu podia ter pesquisado outro nome, mas ele vai sempre tirar o arroz, porque essa é a ideia da fila. Toda vez que eu mando retirar, tem que tirar o primeiro elemento. Então, o primeiro elemento é o arroz. Quando eu mando tirar de novo aqui outro elemento, ó, né? Ó, tirei um item retirado, aí ele mostrou mais aqui o arroz, ó. Mostrou o sal, o açúcar, né, a farinha e o macarrão. Aí, ó, mandei retirar outro de novo, tá aqui, ó, mandei retirar de novo, ó, né? Aí agora, ó, já não aparece mais o sal, ó, que era o segundo. Já aparece o açúcar, a farinha e o macarrão. Tá certo, porque essa é a ideia da fila. A fila, toda vez que eu retiro, ele retira da onde? Do início da fila. Entendeu, Ailton? Então, não necessariamente ele vai tirar o produto que a gente pesquisa. E aí eu vou rodar aqui de novo, ó. Aí vamos ver aqui, ó. Ó, o último produto aqui é o macarrão. Aí, ó, digite o nome de um produto para pesquisa. Vou colocar lá, macarrão. Aí vamos aqui, ó. Item encontrado, ó, código 5, macarrão, beleza. Aí, ó, retirei o item, né? Tá aqui, ó. Pesquisei, aí mandei retirar. Quando eu mando retirar, olha só, saiu lá o arroz, ó. O arroz era o primeiro, ficou, ó, sal, açúcar, farinha e o macarrão. Porque esse é o padrão da fila, né? Retira o primeiro elemento. Sempre vai ser assim. Quando ele retirar de novo, ele vai tirar o sal. Ó, item retirado. Aí qual é o item aqui? Ó, acabou, não tem mais o sal. Ó, já começa com açúcar, né, farinha e tal. Aí quando eu mando tirar o último aqui, ó, ele dá essa mensagem, ó. A fila está vazia. A gente podia até melhorar essa mensagem aqui, ó. Ah, mas a gente tinha que fazer, deixa eu ver aqui.
Era para dar essa mensagem aqui. Fila vazia. Não, não, eu estou tentando. Não, ele insere quantos eu quiser, né? Que a retirada. Estou retirando, peraí. Não foi possível retirar da fila. Quantos eu estou retirando aqui? Deixa eu ver aqui. Estou retirando aqui. 2, 4, 6. Era para ter dado aquela mensagem lá. Deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. Não foi possível retirar da fila. A fila está vazia. Tá correto. Beleza. Apareceu a mensagem aí. Então vamos lá. Vamos explicar aqui a nossa estrutura de fila. Nós temos aqui, ó, as bibliotecas padrões, né? Com I/O, stdio, string e lib, porque eu vou usar uma função agora chamada malloc. Aí o malloc está dentro dessa biblioteca aqui, ó, stdlib. String é porque eu estou copiando aqui, ó, né? Eu não posso copiar direto aqui, ó, né? Um nome, ó, arroz, eu não posso colocar direto, como eu fiz aqui, ó, auxiliar.código, né? Recebe 1. Eu não poderia colocar aqui, ó, auxiliar.nome recebe arroz, porque é uma string. A string eu não consigo fazer isso no C. Aí eu tenho que usar essa função aqui, ó, strcopy. Aí essa função é da biblioteca string. Por isso eu estou usando string. E stdlib é por causa do malloc, vamos já ver. Então eu tenho aqui, ó. Sim, não, não. Isso aqui é reservado, isso aqui. Isso aqui, quando eu crio uma estrutura, a gente viu na aula de estrutura, né, que para criar uma estrutura, eu preciso só dessa palavra aqui, ó, struct. Se eu não usar o typedef, quando eu for criar aqui no main, ó, a minha estrutura, aqui, ó, eu seria obrigado a colocar struct tipo fila, porque eu não usei typedef lá em cima. Mas quando eu uso o typedef, aí eu não preciso colocar struct aqui. Mas isso a gente viu na aula, né, de estruturas, né? Que a gente já viu. Então, isso aqui, ó, é para criar estrutura. Aqui eu criei, ó, tipo item. E o typedef é para que eu não precise usar mais a palavra struct. Então, isso aqui é reservado do C. E isso tem lá no livro do Luiz Damas, né? Falando de como criar uma estrutura e tal, né? Bom dar uma lida lá. Então, tá. Estou criando aqui a minha estrutura, que eu chamei de tipo item, ó, eu vou fazer uma estrutura que vai ter, né, código, nome e quantidade dos meus produtos. Então, chamei isso de tipo item. Aí, olha só, como agora a minha estrutura, ela é dinamicamente alocada na memória, né, no espaço, eu vou criar uma estrutura do tipo célula. Eu chamei aqui, ó, tipo célula. A célula da minha estrutura vai ter um item e vai ter, que é do tipo item, né? E vai ter um ponteiro, olha lá, ponteiro, né? Que é o asterisco, né? Ponteiro chamado próximo. Esse ponteiro é para o tipo célula. Pessoal, eu fiz uns slides aqui para tentar ajudar, né? A compreensão. Imagine assim, ó. A nossa fila, ela tem isso aqui, ó. Ela tem, deixa eu voltar aqui, peraí. Cadê? Vou mostrar para vocês aqui. Olha só a fila. A nossa fila, ela tem, ó, um ponteiro do tipo célula, chamado prim, um outro ponteiro para o tipo célula, chamado último, e tem um inteiro chamado total. Essa é a nossa fila, a nossa estrutura fila. Presta atenção, ó. Um ponteiro do tipo célula e um ponteiro e outro ponteiro do tipo célula, um chamado prim e o outro chamado ult. Primeiro e último. E aqui o inteiro total. Beleza.
Aí está aqui a nossa estrutura, ó, lá da fila, ó. Igual como a gente criou lá no Dev. Então, eu tenho a minha fila, aí ela tem um ponteiro para o tipo célula, e célula tem itens e tem um ponteiro para próximo, para a próxima célula. Olha só aqui, ó. Aqui, ó, célula, ó, tem um tipo item, né? Vai receber um item desse aqui, ó. O que que é um item? Código, nome e quantidade. E tem, olha lá, um ponteiro para o tipo célula, para apontar para uma própria célula. Vamos lá. Tá aqui, ó. Então, a minha estrutura fila tem um ponteiro para a célula chamado primeiro, tem um outro ponteiro para a célula chamado último, aponta para a célula, tem o total, é um valor inteiro total, que está com zero, né? E tem aqui, ó, e a minha célula tem os itens que são código, nome, né, quantidade, e tem aqui, olha, um ponteiro para a célula. Beleza? Essa é a nossa estrutura fila dinâmica. Aí olha o que acontece aqui, ó. Quando é criada a fila, função FL vazia, essa função aqui, ó, FL vazia, a primeira função que a gente cria, ó, recebe aqui, ó, tipo fila, ponteiro fila, ou seja, ó, eu tenho, quando eu for chamar essa função aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar o endereço de uma estrutura do tipo fila, né? Eu coloquei esse parâmetro aqui, quando eu for chamar, ó, lá no C, lá no main, desculpa, aqui, ó, estou chamando, ó, FL vazia, olha o que eu passo, ó, o endereço, ó, né? Endereço, o e-comercial, o endereço da fila. Pessoal, eu chamei aqui fila, mas podia ser F, podia ser qualquer nome, tá? Mas qualquer variável aqui, ó, por exemplo, se eu criasse aqui F, esse F é uma fila, que ele é do tipo fila. Então, eu, por falta de imaginação, coloquei fila, mas poderia ser qualquer nome, tá? Qualquer nome. Beleza. Aqui na função FL vazio, ó, eu tenho apenas que passar o endereço da fila. Beleza. Passei o endereço da fila. Aqui, ó. Aí, olha o que ele vai fazer, ó. Vamos lá. Então, quando é criada a fila, né, função FL vazia, essa função que cria a fila, é alocado dinamicamente um espaço de memória com o tamanho da célula e seu endereço e atributo ao ponteiro prim e último da fila. Então, olha só, lá na nossa função fila, né, função FL vazia, ou seja, faz, né, a fila vazia, né, fila vazia, né, vamos dizer assim. Eu até errei esse nome aqui, era FF vazia, faz fila vazia, porque esse daqui vai ser o F lista vazia, faz lista vazia. Mas não tem problema, é o nome da função, a gente bota o nome que a gente quiser. Mas a ideia, FL vazia faz a fila vazia. Então, olha só, o que eu tenho lá na minha função? Eu tenho uma linha que coloca assim, ó, fila prim, esse cara aqui, ó, na minha estrutura fila, né, um ponteiro, ó, prim, né, recebe. Aí, olha lá, há um parênteses aqui, ó, a função malloc, a gente viu a função malloc para criar vetor dinamicamente lá? Acho que a gente viu, não viu? Para a gente criar um vetor de tamanho dinâmico. Será que a gente não viu? Deixa eu ver aqui. Acho que a gente não viu, não. É bom, então a gente não viu. Pessoal, é assim, ó. Assim como a gente está criando uma fila alocando espaço dinâmico de memória, a gente pode fazer também com vetor e matriz, criar espaço
dinâmica de memória para eles. É a função malloc, ó. A função malloc, como o próprio nome está dizendo, ó, é alocação de memória. Ele aloca um espaço de memória, um endereço de memória lá no C, né, na nossa memória RAM. Eu preciso passar, ó, o tipo de dado, né, que aqui no caso, ó, eu quero criar, olha, prim está apontando para uma célula, ele é do tipo célula, então está aqui, ó, tipo célula, aí asterisco, né, malloc, a função que vai criar dinamicamente, né, malloc. E aí eu tenho que dizer qual é o tamanho desse meu tipo célula. Aí eu coloco aqui, ó, size of tipo célula. Então ele vai criar, né, do tipo célula, vai alocar um espaço de memória do tamanho do tipo célula. Para a minha tipo célula aqui. Então, em outras palavras, o que você faz? Ó? Por exemplo, ó, se fosse um int, pessoal, o int são 2 bytes. Então, se aqui seria assim, ó, int, asterisco, malloc, size of int. Aí, o que o C ia fazer? Lá na memória, ele ia reservar 2 bytes de memória para nossa, que ia ser atribuído isso aqui, pessoal, ele vai criar o espaço de memória e vai retornar o endereço para cá, ó. Ele vai passar o endereço para prim. Ele aloca lá o espaço de memória, ó, vai ser alocado o espaço tal, e está aqui o endereço dele, está aqui, ó. O endereço, vamos dizer, é o endereço de memória 1001. É claro que esse endereço, pessoal, é randômico, tá? Ele vai colocar o endereço que tiver disponível lá. Do tamanho, né, do endereço, do tamanho do tipo que eu criei. Então, se fosse int, ele ia separar lá 2 bytes de memória e iria passar o endereço desses 2 bytes para prim. No nosso caso aqui, o que é um tipo célula, né? Se a gente for olhar aqui, o nosso tipo célula, ele tem, ó, um inteiro, um char, um int, e tem mais, ó, o próprio tipo célula aqui, ó. Então, ele vai alocar o espaço para tudo isso, ó, para um item e para uma célula. Beleza. Aí, ó, esse endereço foi alocado aqui para prim. Então, olha aqui, ó. Fila prim, aqui dentro, né, da minha estrutura fila, vamos dizer assim, ó, recebeu o endereço de memória lá que foi alocado dinamicamente. Vamos dizer que recebeu 1001. Só um exemplo. Espaço de memória lá, 1001. Aí eu venho aqui, ó, fila último, esse cara aqui, ó, fila último, recebe fila prim. Ou seja, ó, o mesmo endereço que foi alocado para o prim. Ó. Aqui eu aloquei o endereço, malloc, aloquei o endereço, foi o 1001, e nessa linha aqui, ó, eu peguei, apontei o último para o mesmo endereço. Pessoal, se o primeiro e o último está apontado para o mesmo endereço, isso aqui é chamado assim, ó, cabeça da fila. A minha fila está apontando para o mesmo local, está vazio, está apontando para a cabeça. Ó. Aqui, ó, apontou para a cabeça. Aí, olha só, eu criei essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura, né, ela tem o seu endereço de memória, né, que foi passado aqui para prim, para o último, né, então a fila está apontando para essa estrutura. E essa estrutura tem um ponteiro para uma outra estrutura do tipo célula. Está aqui, ó. Olha lá. A minha estrutura tipo célula tem os itens e tem um ponteiro para outra estrutura do tipo célula. Então, tem um ponteiro que tem que apontar para uma outra célula. Mas como eu estou na função FL vazia, que está criando a minha fila, né? Essa cabeça aqui, ó, o ponteiro para outra célula não vai apontar para nada. Ó. Tá aqui, ó. Fila prim próximo. Ó, fila prim próximo, esse cara aqui, ó, primeiro, próximo, recebe null. Isso, pessoal, a gente chama assim, a gente diz que esse ponteiro aqui foi aterrado.
né? Comumente vocês vão ouvir falar assim, quando um ponteiro recebe, né, um endereço de memória nulo, a gente diz assim, ele não está apontando para nada, não está apontando para, está apontando para nulo, ou seja, ele está aterrado. Então, esse ponteiro aqui está aterrado, não está apontando para ninguém. E aí, ó, fila total recebe 0. Então, ó, a função FL vazia, ó, torna a minha fila, cria, na verdade, vamos dizer assim, né, a fila, né, aloca um espaço dinâmico de memória, ó, tá aqui, alocou, que é a cabeça da fila, e aterrou ali, né, o ponteiro para a próxima célula, tá aterrado. Beleza até aí? Depois eu vou mandar esses slides para vocês, para que vocês depois possam estar lendo de novo. Beleza? Tá? Aí vamos ver aqui, ó, aquela função lá, né? Aqui, ó, FL vazia, né? Que cria aqui a fila. Ó, aloca dinamicamente, como a gente viu, ó, né? Aqui, ó, criou, né, a minha fila, né? E alocou um espaço lá para a célula, né, do tipo célula. E prim aqui da fila, né, prim, está recebendo, ó, o endereço da célula. Aqui eu fiz só um teste, ó. Se caso o prim aqui, ó, continuar como nulo, significa que ele não conseguiu criar dinamicamente, não conseguiu alocar dinamicamente um espaço de memória. Aí deu um erro, ó, né, uma falha. Tem que ver o que fechar algum programa, né? Pode ser que não tenha mais espaço na memória. Tem que ver o que foi que aconteceu, tá? Então aqui é só um teste para ver se ele conseguiu criar esse espaço de memória, que é a célula. Se ele conseguiu, beleza, não entra aqui. Aí ele continua, ó, né? Fila último recebe fila prim, lembra que ele está apontando tanto prim como o último vai na cabeça da fila, né? Vai apontar para o mesmo endereço de memória. Aqui, ó, fila prim próximo, nulo, né? Tá aterrado, aterrou o ponteiro, né? Que lembra que próximo é um ponteiro para a célula, para o tipo célula. Próximo é aterrado. E fila total é 0, né? Beleza, aí dá a mensagem, a fila está vazia. Pronto. E, na verdade, ele criou a nossa fila, criou a cabeça da fila. Beleza? Aqui a função só para testar a fila, né, para ver se ela está vazia. Ó, se primeiro e fila, se fila prim e fila último for igual, ó, tá vazio. Nesse caso aqui, ó, primeiro e último, quando eu crio a fila, ó, aponta para o mesmo lugar. Ó. Então, se tiver apontado no mesmo lugar, significa que ela está vazia. Outra forma da gente testar também seria o total aqui, ó. Se o total for igual a 0, a fila está vazia. Tudo bem? A gente podia fazer esse teste. Mas eu optei aqui por testar se fila prim é igual a fila última. Só isso. Aí, olha só, vamos para a função de inserir um item na fila, que eu chamei, né, por falta de criatividade, de insere. A função insere, ela tem, ó, dois parâmetros. O primeiro, eu tenho que passar um tipo item. O item é aquele, né, código, nome, quantidade, eu tenho que passar esse item para minha função. E tenho que passar também, ó, um ponteiro, olha lá o asterisco, ó, um ponteiro do tipo fila, que eu chamei de fila. Lembra que quando a gente cria um ponteiro, o que o ponteiro recebe? O endereço da variável. Aqui, ó, eu passo a variável, passo o conteúdo, vamos dizer assim, da variável. Mas aqui eu não passo a variável, aqui eu passo o endereço da variável, ponteiro. Beleza. Então, criou a fila aqui, ó, né, com a função FL vazia. Aí vem aqui, ó, a função para inserir na fila. Lembrando, ó, foi criada antes, por isso a gente tem que executar a função FL vazia antes. Né? Aí o que eu tenho aqui, ó? A instrução, ó,
fila, último, próximo. Ó, fila, último. Lembra que o último, na primeira vez que a gente criou, estava apontando para quem? Estava apontando para esse próximo aqui, ó. Tanto o prim como o último estava apontando para a cabeça. Então, nessa primeira linha aqui, esse último aqui era o da cabeça. Ó. O que ele disse? Ó? Fila último próximo, que estava aterrado, lembra que esse cara aqui estava aterrado, né? Vou voltar aqui, ó. Na primeira vez, ó, o último está para cá e o próximo está aterrado, ó. Beleza? Aí o que ele faz? Ó? Ele cria, usando o malloc aqui, ó, uma célula. Né? Pegou o tamanho da célula e criou. E pegou esse endereço de uma célula e passou para cá, para próximo. Então, na primeira, aqui, ó, quando eu vou inserir, ó, primeira vez, que esse cara aqui, ó, o último, estava apontando para esse próximo aqui, ó, ele criou uma nova célula, nessa linha, ó, criou uma célula, e essa célula tem um endereço, vamos dizer aqui, 1002, né? E esse endereço ficou, ó, para próximo. Então, esse próximo aqui, ó, está apontando agora para essa célula. Ele não está mais aterrado. Ó. E isso foi feito aqui, nessa linha. Ó. Criou uma nova célula, pegou o endereço e colocou aqui em próximo. Então, esse próximo aqui agora está apontando para a nova célula. Então, assim, ó, esse 1002 aqui, vamos dizer que fosse, né, o endereço de memória 1002, esse 1002 está aqui dentro. Ó. Próximo está apontando para 1002, que é essa célula. Beleza até aí? Tá tranquilo? Pessoal. Acordem aí, acordem. Falem alguma coisa. Olha, é claro que eu vou estar explicando aqui, vou mandar para vocês, mas isso é questão depois de vocês refazerem uma vez, refazerem duas vezes, refazerem quantas vezes forem necessário para vocês entenderem. Tudo bem? Beleza, vou continuar. Então, nessa primeira linha aqui, ele pegou esse próximo que estava aterrado, criou uma nova célula, né? Malloc criou uma nova célula e pegou o endereço dessa célula e botou para cá. Beleza, ele fez tudo isso aqui, ó, nessa primeira linha. Aí, ó, fila último, esse cara aqui, ó, fila último, recebe fila ulti próximo. Olha lá, quem é que está agora, quem é que está em próximo? O endereço dessa nova célula. Então, ó, esse último aqui, ó, o último, que estava apontando para a cabeça, agora está apontando para a nova célula. Nessa linha aqui, ó, fila útil, né? Tá aqui, ó, fila útil, recebe fila útil próximo. Fila útil próximo estava apontando para cá, ó, vai receber esse novo endereço aqui, ó. Fila útil próximo recebe 1002. Então, esse cara passa a apontar para cá. Né? Lembra que ele estava apontando para cá, para esse endereço aqui, 1001. Agora ele vai apontar para 1002. Então, ele aponta para cá, para essa célula. Aí, ó, fila último item recebe o X, né? Então, fila útil item, esse cara aqui desculpa, esse cara aqui, ó, que é o último, está apontando para cá, ó. Fila último item, ó, fila último, que apontou para cá, item, esse item aqui, ó, esse aqui, não da cabeça, esse, vai receber lá o código, o nome e a quantidade, que é o que a gente vai passar para ele. Então, vai ficar aqui dentro, ó. Beleza. Fila último próximo, né? Lembra que o último está apontando para cá. Então, é esse próximo aqui, ó. Recebe null. Ou seja, esse próximo aqui foi aterrado. Não está apontando para mais ninguém. Fila total é incrementado. Ó. Total passa a ser 1. Então, ó,
ele inseriu um item, né? Criou uma célula, inseriu, passou a apontar agora o último, né? Esse primeiro e o último está controlando o início e o fim da fila, né? Passou a apontar para o final agora. E o último lá está aterrado. Beleza. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ó, vou inserir mais um exemplo aqui, né? Mais uma vez, ó. Vamos lá. Começa aqui, ó. A primeira coisa, ó, criar, a primeira instrução, criar um espaço de memória ó, do tamanho do tipo célula, né? Ou seja, vou criar uma célula. Então, tipo célula, malloc, size of, tipo célula. Criou, se não der nada errado, né? Criou lá um espaço de memória, né? Na verdade, ele reservou um espaço de memória e o endereço desse espaço de memória, ele passou para quem, ó? Para próximo, último. Lembra que o último, no slide anterior, estava apontando para cá, para essa célula. Lembra? Ó, vou voltar aqui. Estava apontando para cá. Ó. Então, ele pegou aqui, ó, fila último próximo e criou outro. Ó. Então, fila último próximo, ó, pegou um novo endereço de memória. Ó, né? Esse próximo aqui. Ó. Esse último estava apontando para cá. E esse próximo estava aterrado. Então, esse próximo aqui, ó, pegou o endereço da nova célula que foi criada, ó, nessa linha aqui, ó. Criou-se uma nova célula e o endereço dessa nova célula ficou aqui, ó, em próximo. Vamos dizer lá 1003. Aí depois o que é feito, ó? Fila último, ó, esse último estava apontando para cá, para esse próximo. Vai apontar para a fila último próximo. Ou seja, vai pegar o endereço de próximo aqui, o que está aqui dentro de próximo, que é o 1003. Então, esse último agora vai apontar aqui para o final da fila. Antes ele estava apontando para cá e agora ele está apontando para cá. Beleza. Agora, fila último item, agora que ele está apontando para cá, ó, esse item aqui, ó, vai receber o X, né? O X é quem, né? É o nosso, uma variável do tipo item, né? Que tem código, nome e quantidade. Então, vem para cá, ó. Fila último próximo, esse cara aqui, ó, né? Esse próximo aqui, ó, é aterrado, ó, ele é aterrado. E fila total, ó, é incrementado, ou seja, tenho dois itens na fila, né? Tem o primeiro e o segundo. E assim, pessoal, ele vai fazer sucessivamente, né? Se eu inserir outro item na fila, o que é feito primeiro? Ó? É criado aqui um espaço de memória, uma outra célula. Então, uma outra célula dessa vem para cá, criou. O endereço dessa outra célula é colocado aqui em próximo. Próximo aqui que está, né, aterrando, vai receber o endereço dessa outra célula que foi criada. Beleza. Fila último, ou seja, esse último aqui que está apontando para cá, ele vai apontar para outra célula que foi criada, para essa célula aqui, ó, para o endereço dessa outra célula. Fila último item, ou seja, o item dessa outra célula aqui, vai receber lá o código, o nome e quantidade. E o próximo dessa outra célula aqui vai ser aterrado. Ó. E total vai ser incrementado. Então, pessoal, agora eu posso criar quantos itens eu quiser na minha fila. Ele não está mais limitado ali a um número fixo, né? Que eu defino no início. Agora, quantos itens eu inserir, se tiver espaço na memória, ele vai inserir. 5, 6, 7, 10 itens, quantos itens você quiser. Beleza até aí? Aí, ó, vamos ver aqui. Aqui é a nossa função, ó, insere, né, que a gente viu agora. Ó, a primeira
instrução, né, é criar aqui um espaço de memória, né? Podia até ter feito esse teste aqui, né? Mas tudo bem. Se tivesse uma falha de memória, dá um erro. Cria a célula, faz com que fila último, né, receba um novo endereço dessa célula, né, que ele estava apontando para a célula anterior, agora vai apontar para essa nova que foi criada aqui. Depois, o fila último item recebe, nessa nova célula, recebe o conteúdo. O próximo dessa nova célula é aterrado, é incrementado aqui fila total e manda mensagem, né, item inserido com sucesso. Beleza. Para imprimir, pessoal, na fila, para imprimir, primeiro eu testo se a fila está vazia, né? Se estiver vazia, não tem como imprimir. Então, né, retorna a mensagem que não é possível, a fila está vazia. Mas se não, ó, veja que o meu tipo, a minha função de imprime, recebe um ponteiro do tipo fila. Né? Eu crio aqui, ó, um ponteiro chamado auxiliar, aí mando a mensagem, né, imprimindo na fila, total de produtos na fila, ó, é fila total, né, o endereço que eu passei aqui, agora eu uso, né, fila total, eu vou dizer se tem 2, 3 itens, vai mostrar, né. Auxiliar recebe fila prim próximo. Aponta para a primeira, ó, item da célula. Aí o que eu faço? Ó? Eu faço um while aqui, até o auxiliar ser diferente de nulo. Porque sempre, né, olha só, sempre o próximo aqui, ó, né, é aterrado, ó, ou seja, é nulo. Então, dou uma mensagem, ó, produto, né, imprimo lá um código, olha, auxiliar item, né, ponto código, imprimo o nome, auxiliar item, ponto nome, imprimo a quantidade, ó, auxiliar item, ponto quantidade, beleza, e olha o que eu faço aqui, ó, auxiliar recebe auxiliar próximo. Então, ó, quando eu estou imprimindo, eu peguei o endereço desse cara aqui, imprimo ele, no final, eu pego para quem ele está apontando. Né? Eu peguei o endereço da célula na primeira, depois eu aponto para outra. E no final eu vou pegar o endereço da outra aqui, né, que tiver. Até que esse próximo aqui seja nulo. Né? Quando o auxiliar for nulo, então eu não imprimo mais nada. Beleza? A função de imprimir é bem simplesinha. Agora a função de retirar. Eu quero tirar um item da fila. Lembrem que qual é a regra da fila? O primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, eu vou retirar da onde da fila? Eu tenho que retirar o primeiro elemento. Então, vamos ver aqui como vai ser para retirar da fila. Então, imagina assim, ó, né? Criei a função retirar, vai retirar o elemento. E aqui, digamos, eu tenho a minha fila, né, com 3 elementos. Lembra que eu tenho que tirar quem? Ó? O primeiro. Esse cara aqui é a cabeça. Ó. A cabeça, pessoal, só está apontando para o primeiro. Ó. Beleza? Então, vamos lá. Eu crio aqui do tipo célula dois ponteiros. O auxiliar e o auxiliar 2. Se são 2 ponteiros do tipo célula, significa o quê? Qual vai ser o conteúdo deles? O endereço de uma célula, né? De um tipo célula. Tanto auxiliar como auxiliar 2 vai ter que receber o endereço dessas células. Aí, olha o que eu faço aqui, ó. Auxiliar, né, o primeiro ponteiro que eu criei, vai receber fila prim. Então, ó, esse auxiliar recebe fila prim. Fila prim está apontando para cá, para a cabeça. Auxiliar 2 recebe auxiliar. Quem é auxiliar aqui, ó? É o prim, né? Ó, né? Que não peguei esse endereço aqui, ó. Aqui nessa linha, eu passo o endereço de prim. Ó. Prim é esse cara aqui, está apontando para essa célula.
O auxiliar 2 recebe auxiliar próximo, ou seja, recebe esse cara aqui, ó. Esse cara está quem, ó? A primeira célula aqui, ó. Então, auxiliar 2, em outras palavras, está pegando esse cara aqui, ó. Ó, auxiliar 2 está recebendo esse cara aqui. Próxima linha. Auxiliar próximo, que é esse cara aqui, ó, recebe auxiliar 2 próximo. Auxiliar 2 não estava apontando para esse cara? Então, auxiliar 2, ó, esse cara está apontando para esse, ó. Logo, auxiliar 2 está apontando para esse, ó. Então, auxiliar 2 vai apontar para cá. Aí, o que é feito aqui, ó? Fila prim próximo. Fila prim próximo, que é esse cara aqui, ó, né, da fila, né? Vai receber auxiliar 2 próximo. Vai receber esse próximo aqui, ó. E esse próximo está apontando para cá, ó. Então, a fila prim está apontando para cá agora. Free auxiliar 2, então, ó, ele vai liberar aqui, ó, o espaço de memória, esse comando aqui, free, ó, vai liberar o espaço de memória aqui, não vai existir mais o auxiliar 2, ó, veja que o auxiliar 2 está apontando para ele, ó. Então, esse espaço de memória aqui é liberado e fila total é decrementada. Ou seja, se fila total era 2, fila total agora basta ser 1. Então, ó, esse cara aqui é retirado da fila e mudou aqui, ó. O último que estava apontando para cá passa a apontar para cá agora e eu só tenho um elemento na fila. Entenderam? Vou explicar de novo aí, hein? Olha só, criei duas variáveis, né? Dois ponteiros do tipo célula. De uma célula dessa aqui. Então, tem que receber o endereço de uma célula dessa. Aqui, ó, eu digo que auxiliar, esse ponteiro que eu criei, né, chamado auxiliar, ele vai receber, ó, fila prim. Se a gente olhar aqui, ó, fila prim está apontando para quem? Para a cabeça. Ó. Então, esse auxiliar aqui, ó, recebeu o endereço dessa cabeça aqui, ó. Tá aqui, ó. Auxiliar 2 recebe auxiliar próximo. Aí, olha só. Esse é o meu auxiliar, ó, que está com o endereço dessa cabeça aqui, ó. Auxiliar próximo, pessoal, é esse cara aqui, ó, que está apontando para quem? Para o primeiro item, ó. O 1002 aqui, ó, está apontando para cá, para o 1002. Então, o auxiliar 2, ó, recebeu o auxiliar próximo. Então, o auxiliar 2 está recebendo aqui, ó, esse endereço aqui, ó, o 1002. Então, vamos lá, ó. O primeiro aqui apontou para essa cabeça, o auxiliar 2 apontou para essa célula aqui, ó. Aí eu digo aqui, ó, auxiliar próximo, né? Que é esse cara aqui, né? Que tá aqui que estava apontando para cá, ó, o próximo, vai receber, ó, auxiliar 2 próximo. Auxiliar 2 próximo, ó, auxiliar 2 está apontando para esse cara aqui, ó. O próximo aponta para quem, ó? Ou para esse cara, ó. Então, aqui a cabeça, ó, a cabeça que estava apontando no início para cá, agora vai apontar para cá, ó. Não vai mais apontar para o primeiro, vai apontar para cá, ó, para o segundo. Fila prim próximo.
fila prim próximo, a cabeça, ó, cabeça, vai receber auxiliar 2 próximo. Cabeça aqui, ó, fim, prim próximo, a cabeça, recebe auxiliar 2 próximo. Auxiliar 2 próximo, ó, tá apontando para cá, ó. Ou seja, ó, o próximo aqui, ó, da minha cabeça, vai apontar para cá, ó. Aí, eu libero, ó, free auxiliar 2, o auxiliar 2 não está apontando para esse cara aqui, ó. Então, vai liberar da memória esse espaço, não existe mais. Fila total é decrementado. Então, era 2 aqui, vai ficar 1. Eu vou ter um único elemento na minha fila. É essa a ideia. Vamos ver aqui. Aqui tem tudo aquilo que a gente fez ali, ó. Auxiliar, né? Auxiliar 2. Aí, ó, aqui só testa. Se a fila estiver vazia, não tem como retirar nada da fila, né? Então, pronto. Aí, aqui, ó. Auxiliar recebe fila, prim, que é o conteúdo do primeiro endereço. Auxiliar 2 recebe auxiliar próximo, ou seja, quem é que estava no primeiro endereço? Estava apontando para o segundo, ó, né? Então, vai apontar lá para o segundo da fila. Auxiliar próximo recebe auxiliar 2 próximo, ou seja, vai mudar ali, né, da cabeça para apontar lá para o último, né? Vai pegar a fila prim, né, que é o primeiro da fila, vai apontar para o último também, que eu só tenho 2. Então, eu tirar o primeiro, tanto o último como o primeiro vai apontar para o último, que só tem um lá na fila agora. Libero aqui o espaço, né, do 2, ó, esse espaço aqui não é liberado da memória, né? Não precisa mais dele, foi apagado da memória. E imprimo que o item foi retirado e tal. Perfeito. A função para pesquisar é igual à função de pesquisar lá da fila, da lista implementada com vetor. Pega lá o endereço lá da célula, faz com que auxiliar, que é esse ponteiro que eu criei, né? Pegue o primeiro endereço, né? Fila prim próximo. Lembra que tem que sempre lembrar assim, ó, que no caso da fila, pessoal, dinâmica, ela tem essa cabeça aqui que aponta, né, o primeiro item da fila. A cabeça não é o primeiro item. Ela só está apontando para o primeiro. Então, quando eu coloco lá fila prim próximo, eu estou dizendo assim, olha, o próximo aqui de fila prim é a cabeça, é o que está apontando a cabeça aqui, é o primeiro item. Então, está pegando o primeiro item aqui, ó. Aí eu crio um while aqui, que enquanto esse auxiliar for diferente de nulo, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer uma comparação, o strcomp, ó, tá aqui, ó. É um outro uso aqui da biblioteca string, né? Ó, string. Essa comparação aqui de string, né? Eu não consigo fazer direto. Não posso colocar o nome que o usuário digitou se é igual a auxiliar item nome. Não posso. Eu tenho que usar essa função aqui, ó. String comp. Aí vai comparar o conteúdo de pnome com auxiliar item. Se ele encontrar, né, ele vai mostrar item encontrado. Se ele não encontrar, ele vai dar depois, ó, item não encontrado. Mas se ele não encontra aqui, ele passa para o próximo, ó. Né? Aí incrementa aqui o meu auxiliar, que vai procurar de novo na próxima posição. Se não encontrar, incrementa, aí até o auxiliar apontar aqui para o aterramento, né? Nulo. Aí item não encontrado. Beleza? Essa é a nossa fila incrementada com alocação de espaço de memória dinamicamente.
Aqui, ó, eu inseri 5 itens, né? Se eu pegar aqui, ó, inserir mais um. O item 6. Chamar de carne. Só 2 quilos, porque carne está muito cara. Eu vou fazer mais um aqui, ó. O item. O código, pessoal, não é, pode ser qualquer código, tá? Não precisa ser na sequência, né? Só para facilitar a nossa vida, né? O entendimento, né? Ovo, mano, que é outra coisa cara. Ovo. Meia dúzia. Aí, ó, vou rodar aqui, ó. Ó, inseriu 7 produtos. Né? Eu insiro agora quantos produtos eu quiser. Não tem mais esse negócio de, só até 5 itens, não. Ela foi colocada dinamicamente. Olha aqui, ó, item não encontrado, porque eu digitei minúsculo e o C é case sensitivo, ele difere, né? Maiúsculo de minúsculo. Aí, item não encontrado. Tirei um produto, ó, então apareceu do 2, ó. Aí o 3, o 4, 5, o 6, 7. Aí eu tiro outro produto, ó. Tirou o 2, ó. Apareceu do 3, do 4, do 5. Então tá perfeito. Nossa fila dinâmica está funcionando perfeitamente. Funcionou de vocês aí? Testaram? Está funcionando? Beleza. Ó, mandei no WhatsApp aí esse PowerPoint para vocês terem aí. Beleza? Alguma pergunta? Posso passar aí para a pilha? Posso passar? Não tem que ela consente, né? Vamos ver a pilha. Pessoal, a pilha, dinamicamente, deixa eu tomar, peraí. A pilha. Olha só. Nossos includes, né? Padrão, que vai precisar. A gente vai ter, de novo, ó, uma estrutura que vai ser o nosso item, que vai guardar lá código, nome, quantidade, né? A gente vai ter uma estrutura do tipo célula, né? Para pilha, né? Que a pilha vai ser a mesma ideia lá da fila, né? Eu vou criar a pilha vai ter célula, célula vai ter itens e itens vai ter o tipo célula vai ter itens e o endereço para a próxima célula. Então está aqui o tipo célula, item e um ponteiro para a próxima célula, né? Para apontar para a próxima célula. E a nossa pilha aqui, ó.
Pessoal, é igual a fila. Só muda que agora, qual é a diferença da pilha agora? É que na pilha eu tenho que respeitar aqui o, o último que entra é o primeiro que sai. Na fila, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Na pilha, o último que entra é o primeiro que sai. Pense aí na pilha de pratos, né? Você está lavando os pratos, está empilhando, alguém pede um prato, você não vai pegar o primeiro que está lá embaixo. Você vai pegar o primeiro de cima. Entenderam? Então, a pilha e a fila só se diferem na hora de fazer a retirada. Ok? Beleza. Então, eu tenho aqui, ó, a minha função. Sai pilha, não. Aqui, FP vazia. Aqui eu coloquei certo. Faz pilha vazia. A minha função que coloca a minha, que vamos dizer assim, entre aspas, né, faz a nossa pilha vazia, na verdade é a que cria a nossa pilha. Ó. Então, quando é criada a pilha, né, função FP vazia, é alocado dinamicamente um espaço de memória com o tamanho da célula e seu endereço. É atribuído ao ponteiro prim e último da pilha. Então, olha lá. Na nossa função FP vazia, de novo vai ter, ó, pilha prim, né? Vou pegar a nossa pilha aqui. Aí o que é que prim aqui, ó? É um ponteiro, né, do tipo célula, tem que receber o quê? O endereço de uma célula. Então tá aqui, ó, o malloc, ele vai alocar dinamicamente, ó, o espaço de memória, né, do tamanho do tipo célula, né? E esse endereço vai retornar aqui para prim. Então aqui, ó, prim recebeu aqui a primeira célula, que é a nossa cabeça. Lembra? Cabeça da nossa pilha. Pilha, o último, aqui, ó, pilha, o último, recebe pilha prim. Então, se prim está apontando aqui para a cabeça 1100, 1001, o último também vai apontar para cá, para a cabeça 1001. Porque prim, quando eu estou criando, né, eu estou dizendo que pilha prim, que pilha último recebe pilha prim. Então, quando eu aloco o espaço de memória, esse espaço de memória fica aqui, o endereço dele, né, para uma célula, e esse mesmo endereço é passado para o último. Então, o último também está apontando para a mesma célula. Pilha prim próximo, ó, pilha prim próximo. Quem é o próximo? Esse cara aqui, ó. Recebe nulo, ou seja, é aterrado. Pilha total, recebe zero aqui, ó. Beleza, nossa pilha, se nada deu errado, nossa pilha foi criada. Aí a gente diz, né, que está vazia. Beleza. Na verdade, a gente criou a pilha. E ela está vazia, não tem nada. Só tem o quê? A cabeça da pilha. Beleza até aí? Então, a gente vê isso aqui, ó. FP vazia. Está aqui a primeira instrução, né, usando o malloc para criar dinamicamente, né, a alocação de um espaço de memória do tipo célula. Esse endereço vai ficar em prim. Aqui testa, ó, se prim é igual a null. Se for verdadeiro, pessoal, significa que ele não conseguiu criar um espaço de memória. Porque nesse momento aqui, prim não é mais nulo. Ele recebeu o endereço de memória que o malloc criou. Agora, se ele não recebeu, está como nulo lá. Então, deu algum erro. Ó. Falha na criação, tem muito programa aberto, tem pouca memória, não sei. Aí ele sai da função, ó, dá um exit, né, na função. Caso contrário, tiver tudo ok, pilha último recebe pilha prim, ou seja, tanto o prim e o último está apontando para o mesmo endereço de célula, né? Pilha prim próximo é aterrado, né? Então, a cabeça, né, o próximo da cabeça é aterrado. Pilha total recebe zero. Ou seja, não tem nada na minha pilha. Zerado. Não tem nenhum item. Só tem a cabeça. Beleza? Tá aqui. Aí vamos lá, aqui, ó. Inserir na pilha. A gente nem rodou, né, para ver se a pilha
Peraí, vamos rodar para ver se a pilha está certa. Deixa eu ver aqui o que, que eu botei aqui. Vou mandar para vocês aqui, ó. Não, deixa eu ver se tem alteração primeiro. Vou rodar aqui. O que, que eu estou fazendo? Peraí, tipo pilha, criei, né, uma variável do tipo pilha. Pilha dinâmica implementada com vetor, beleza. Vazia, né, que cria a pilha vazia. Aqui é só para dizer, né, se a pilha está vazia ou não, só o retorno. Aí estou inserindo aqui, criei uma variável, né, do tipo item, né, beleza. Aí eu preencho essa variável, né, e insiro na pilha. Depois mando imprimir, beleza. Depois mando retirar da pilha, retiro 3, mando imprimir de novo, mando pesquisar por nome. E se eu quiser, depois eu posso retirar, posso inserir, tá beleza, então. Então, vou rodar aqui. Ó, a pilha está vazia, pilha vazia, ó, igual a 1, né? Aí comecei a inserir na pilha, beleza. Mostrei o conteúdo da pilha. Item retirado, mostrando a pilha. Agora, ó, veja que na pilha, ó, eu tirei 3 elementos, ó. Mas eu não tirei nenhum nem o 2, porque na pilha, quem é que sai primeiro? Os últimos. Então, foi retirado o macarrão, farinha e o açúcar, ó. Digite um nome do produto para pesquisa, vamos colocar lá o arroz. Está aqui, item encontrado, beleza, está funcionando legal, nossa pilha. Vou mandar para vocês. Aí é a 05 pilha pilha B, ponto CPP. Rodem aí, vê se está funcionando. Funcionou aí? Bora lá, pessoal, execute aí, me dê o feedback. Deixa eu estar dormindo. Beleza, linda. Gustavo também, bacana.
Bom, vamos lá, vamos lá. Pessoal, era bom a gente fazer um intervalozinho de 10 minutos para a gente continuar explicando aí a pia. Pode ser? Beleza, então 10 minutos, aí a gente volta. Vamos ver pilha e fila. Vai ser no mesmo link, professor? É, no mesmo link, não vou mudar, não. Não precisa mudar o link, não.